Papo de Criminalista, o seu Instagram, o seu YouTube, o seu Facebook da Advocacia Criminal. Um projeto tocado por mim, Mário de Oliveira Filho, junto com o meu parceiro Mauro Otávio Nassif. Bom, meus amigos, vamos entender um pouco juridicamente o que está acontecendo com esse habeas corpus que o ministro da Justiça impetrou no STF, a pedido do presidente da República, e em favor do Weintraub, é o nome complicado, do ministro da Educação, que, demonstrando uma baita de uma educação, falou aquele monte de bobagem na tal da reunião ministerial. Mas vamos sem discutir o teor daquela reunião. Fala-se muito na fake news. Então, a fake news, em primeiro lugar, uma coisa é você divulgar mentiras, fatos inexistentes. Por exemplo, o Papa morreu. E isso causa um alarde. As tropas do exército invadiram o Rio de Janeiro. Causa alarde. E é mentira. Você fazer uma postagem ofendendo, xingando alguém. Sujeito é um filho disso, um filho daquilo, vagabundo, ladrão, corrupto, cafajeste. Isso é uma ofensa muito grave contra a honra de alguém. Você difundir ódio, violência, que mais? Outros atos atentatórios, né? Sou contra cara que escreve com a mão esquerda, porque é tudo safado, sem vergonha, tem que cortar a mão do cara que escreve com a mão esquerda. Torcedor do time X, nós temos que matar, vamos quebrar, não pode. Quem souber da casa onde está o sujeito, vai lá e arrebenta, pega as empregadas domésticas deles e bate nelas. Isso não pode. Então, uma fake news é diferente dessas outras três situações, né? Situação de ofender, situação de difundir ódio e situação de criticar e se opor. Aí tudo bem. Não tem problema. Eu sou contra o governo da Venezuela. Ponto. Se eu chamar o Maduro de traficante, isto é uma ofensa. E eu tenho que provar. Agora, se eu falar, ele é um ditador, eu não preciso provar. Ele é um ditador. É um fato notório e público. Estão entendendo a diferença da coisa? Muito bem. Aquela reunião do governo, em que eles falam que era portas fechadas, ora, reunião de governo a portas fechadas tem que ter um entendimento não restritivo, mais amplo. Por quê? Porque as coisas do governo, as coisas de uma nação, onde são uma sala onde são discutidas coisas de uma nação, elas, na verdade, são uma extensão do público, porque elas tratam dos interesses e dos princípios da transparência e da publicidade. Elas são regidas por isso. Então não há de se falar, salas fechadas, estava lá o presidente da República, os ministros. O presidente da República com os ministros, a portas fechadas, mas com câmera dentro filmando. E aquilo vai para o ar. O que aconteceu lá dentro é uma questão que eu não quero nem entrar. O que eu quero dizer é o seguinte, que o ministro Weintraub está sendo intimado para depor na Polícia Federal porque ele disse o seguinte, que todo mundo ouviu, que ele queria precisava prender todos os vagabundos, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, prender todos os vagabundos, a começar por quem? Pelos vagabundos do Supremo Tribunal Federal, que são quem? Os ministros. Isso ele falou. O presidente da República acertou dessa vez. Conseguiu acertar. Ao invés de ficar convocando gente para ir para a praça pública, para fazer movimento, fecha isso, fecha aquilo, vou resistir se quiserem fazer isso, quiserem fazer aquilo. Resistir como, cara pálida? Tanque de guerra, fuzil... Não, não pode, não pode, não pode. Nos regimes democráticos, ordem judicial é para ser cumprida, ponto. Ah, mas eu não concordo com a ordem judicial. Muito bem. Existe algum remédio jurídico contra essa ordem judicial? Sim, existe.
aplica-se esse remédio jurídico. Que não pode querer dar tiro no Supremo, prender os ministros do Supremo. Isso parece a Venezuela, pô. Prendeu todos os ministros, trocou todos os ministros, colocou os ministros lá, os apadrinhados do presidente, e hoje ele faz o que ele quer. Né? Não é assim. Fez muito bem o presidente de chamar o ministro da Justiça para impetrar a ordem de habeas corpus. Um jornal, aí eu não lembro qual foi, colocou lá, na calada da noite o presidente... Não tem nada de calada da noite. Qual é o problema? Quiseram colocar essa calada da noite como se fosse uma armação. Habeas corpus não é armação. Habeas corpus é remédio jurídico. Ah, mas chamou o ministro da Justiça. E daí? Quem pode impetrar uma ordem de habeas corpus? Qualquer um. E podia chamar o taifeiro lá que serve o café para ele. Você vai assinar, você quer assinar, quer fazer um habeas corpus para mim? Ó, você assina aqui e assino. Pode? Pode. É legal? É legal. É moral? É moral. O próprio interessado pode impetrar uma ordem de habeas corpus para ele mesmo. Então não tem nada de estranho que na calada da noite, acabou a reunião tarde, fizeram à noite, daí qual é o problema? Não tem problema nenhum. Este habeas corpus contra a decisão do Alexandre de Moraes de ouvir o ministro Weintraub, ele vai ser julgado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. É assim que funciona. E o Pleno vai votar. Mantém a oitiva dele ou não mantém a oitiva dele. Isso é uma decisão jurídica que vai ser tomada. Tem alguma ilegalidade? Não. Ao contrário, está tudo dentro da... Eu estou espantado que o presidente da República caminhou pelo caminho certo dessa vez. Atacou o ministro mais uma vez. Está errado. Está errado. Mas o lado jurídico está certo. Impetrou o habeas corpus. Muitos disseram que, mas a AGU, a Advocacia Geral da União, é que deveria de impetrar a ordem de habeas corpus. Por quê? Por que não pode ser o ministro da Justiça? Por que não podia ser o ministro da Saúde, o general? Se souber assinar, tá bom, pô. Como dizia o Raimundo Pascoal Barbosa, se souber ler, ajuda. Deve saber, o general é paraquedista, mas poderia. Qualquer um poderia assinar. O que eu quero atentar para vocês é a Lei de Segurança Nacional, a famosa Lei 7.170 de 1983. Uma curiosidade antes. Esse blololô todo aí, poderia caber aí amicus curiae? Não, habeas corpus não tem amicus curiae. Não tem os amigos da corte, ok? Então, a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170 de 1983, faz tempo, hein? No artigo 18, ele diz o seguinte: tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União ou dos Estados. Será que o ministro da Educação, quando ele fala que tem que prender todos os vagabundos, a começar pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele não estava ameaçando gravemente o livre exercício de um dos poderes da União, que é o Poder Judiciário? Vamos refletir. Um bom tema. Tem uma reclusão aí, pena de reclusão de 2 a 6 anos. E no artigo 26 da própria Lei de Segurança Nacional diz o seguinte: caluniar ou difamar o presidente da República, ou o Senado Federal, ou da Câmara dos Deputados, ou o presidente do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação. Então, os presidentes desses poderes, se ofendidos, se caluniados, se difamados. Mas os outros ministros não podem? Aí eu creio que nós caímos no artigo 18. E pode também, ao meu ver, ter crime contra a honra daquelas pessoas, daqueles ministros. Muito bem. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, no artigo 43, diz o seguinte: ocorrendo a infração penal na sede ou na dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito. Se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição, ou delegará essa atribuição a outro ministro. Parágrafo 1º. Nos demais casos, o presidente poderá proceder na forma desse artigo ou requisitar a instauração de inquérito policial à autoridade competente. Ou seja,
O fake news estava invadindo o Supremo Tribunal Federal no entendimento daqueles 2 ministros. Que também isto poderá ser julgado pelo Pleno, se houver um mandado, um habeas corpus para trancar esse inquérito. Este fato da fake news ter entrado ali, as ofensas ter entrado ali, isto na visão deles, então, houve um crime dentro do prédio do prédio do STF, atingindo-os diretamente. Pode fazer a instauração do inquérito? Pode. Inclusive, ele pode, pelo artigo 43, ele pode nomear o ministro. Então, aparentemente, não tem nada de ilegalidade. O que eu quero, quando no começo eu falei da diferença da fake news, da ofensa, da ameaça e de difundir ódio, né? O que é a fake news e o que é ofensa, o que é crime, né? Quais são os outros crimes. Isso é muito importante para nós definirmos. A súmula do Supremo Tribunal Federal 397 diz o seguinte: o poder de polícia da Câmara dos Deputados do Senado Federal, em caso de crime cometido nas suas dependências, compreende, consoante o regimento, a prisão em flagrante do acusado e a realização do inquérito. Ou seja, isso aplica, esta súmula se aplica também ao Supremo Tribunal Federal. É importante saber que o Supremo Tribunal Federal não pode denunciar ninguém. Isso ele não pode fazer. Ele pode investigar? Pode. Ele pode denunciar? Não. Quem tem que denunciar é o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República. Ponto. Como o caso do presidente que queria fazer busca e apreensão do telefone dele. Precisava toda aquela parafernália, resistirei, só morto, o outro general Heleno, tá gagá o general Heleno. Vai criar crise, vamos resistir. Tudo bobagem. Tudo bobagem. Remédio jurídico, habeas corpus. Acabou. Mas o procurador da República já disse que não vai, agora já tem cota oficial, que não há necessidade de apreensão. Acabou o papo. A fake news era que o ministro Celso de Mello havia mandado apreender o telefone, o que é mentira. Ele mandou os autos para o Procurador-Geral da República se manifestar. Isso é fake news. Causou desassossego, causou tormenta, o dólar sobe, a bolsa baixa. Essas coisas têm que ser combatidas rigorosamente. E eu vejo, particularmente, o Mauro também, que a intenção do STF, na verdade, nesse imbróglio criminal, é simplesmente apurar fatos, porque isso aí vai ser arquivado, não tem a menor dúvida. O Aras, no começo, era a favor, agora já não é mais. Depois da visita, ele já não é mais, do presidente. Ele já não é mais. Então, isso vai ser arquivado. O que vai acontecer? Isto aí pode ser usado numa ação de improbidade administrativa lá na frente e talvez ser usado por quem quiser, né, para pedir o impeachment do presidente da República. E vai usar isto aqui como documento a ser juntado no processo de impeachment. É isto. Nem direitista, nem esquerdista, criminalista. Fizemos uma análise jurídica. Ah, mas ele falou do presidente. Eu não gosto dele. Não gosto do jeito dele. Não gosto das coisas que ele fala. E não gosto das coisas que ele faz. Ponto. Mas aqui a análise foi jurídica. Papo de Criminalista, a gente volta. Um grande abraço.